Fala batizada, fala batizado. Esse é o canal Rumo à Meta, um apostolado, uma iniciativa de evangelização católica que busca trazer com descontração e formalidade a riqueza do que a Igreja Católica nos ensina e assim nos auxiliar a refletir e rever a vida para uma busca de conversão visando alcançar a meta, visando alcançar o céu, seguindo os ensinamentos de Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo é parte de um spin-off, um derivado dos vídeos principais do canal, intitulados Et Homo. Essa série de vídeos tem como objetivo trazer o que a Igreja Católica nos ensina em sua doutrina social, sem viés ideológico, e assim mostrar a riqueza do que a tradição e o magistério trazem da Sagrada Escritura a respeito do tema. Já estamos no quarto vídeo, e eu não estou sozinho, como sempre. Comigo está aqui o Silas, que é o estudioso do tema, e tem acompanhado de perto já há 16 anos a campanha da fraternidade. Agradecido pela disponibilidade mais uma vez, o Silas. Eu que agradeço mais uma vez, uma alegria em poder contribuir. Joia! E você também que está nos acompanhando, peço que você possa curtir, comentar o vídeo, compartilhá-lo, né? Se o conteúdo está valendo a pena, acredito que está valendo a pena. E também se inscrever no canal. Não se esqueça de fazer isso para estar sempre ligado no que está acontecendo aqui no canal Rumo à Meta, porque tem muita novidade chegando. E também para que o próprio algoritmo aí possa entender que está gerando valores, está trazendo coisas boas e possa também empurrar esse vídeo para mais pessoas. Ok? Continuando aqui a nossa temática, né, dentro do Et Homo, vamos aí falando da campanha da fraternidade esse ano de 2026 ainda, né, sobre fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. Agora, vimos semana passada a questão do ver, né, e agora vamos para o iluminar. Né? Jesus veio morar entre nós. Né? Esse iluminar que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão. E eu já passo a bola para você, Silas. Como que a campanha ilumina, o que ela traz para a gente, como ver essa realidade da fraternidade e moradia dentro da quaresma? Acho que é importante nós começarmos entendendo a nova palavra, né? Esse iluminar é o antigo julgar. Só que a palavra julgar, ela pode ter uma conotação tanto pejorativa e atrapalhar até mesmo a pedagogia da nossa campanha da fraternidade. Então, de uns anos para cá, o julgar, ele virou o iluminar. É uma nova forma, não é o julgar pelo julgar, é uma forma de você, não deixa de ser julgar a realidade, mas julgar com um propósito. Jogar essas luzes, não é? Com os valores do Evangelho. Os valores do Evangelho, porque se nós formos ver, a campanha da fraternidade, ela sempre tem um lema bíblico, para deixar bem claro que o que sustenta a campanha da fraternidade é a palavra de Deus. A doutrina social, o coração da doutrina social não é o Evangelho? Então, o Evangelho é a base de toda a campanha da fraternidade. Qualquer que seja o tema, vai ter sempre um versículo bíblico para dizer, olha, é a palavra de Deus que é a base de iluminação. Para nós fazermos esse juízo de valor, esse juízo moral, à luz da palavra de Deus. Não é julgar por julgar. Isso está errado. Né? Não é, porque senão o julgamento vira uma condenação. Se nós não tivermos um filtro, e esse filtro é a palavra de Deus, para dar essa moralidade, vira um juízo cego. Aí vira uma histeria. Qual é o risco de virar aquela condenação, que é a condenação pela condenação, que não leva a lugar nenhum. Então nós precisamos jogar essas luzes. E este ano, o lema bíblico, né, a palavra que ilumina, é lá do prólogo de São João. São João, ele narra de uma forma diferente, né, a vinda de Deus ao mundo. Enquanto os evangelhos sinóticos, eles trazem Jesus historicamente, João é o único que vai para além, né? Ele traz lá no princípio, ou seja, desde toda a eternidade. Deus que, desde toda a eternidade, ele é essa comunhão, ele é essa comunidade, porque ele é o unitrino, né? E aí ele assume a nossa realidade. É o Et Homo, né? Eis o homem que assume, como eu disse lá no começo, lá uns vídeos atrás, né? Uns programas atrás. É a união hipostática. É uma pessoa só, mas com duas naturezas. A natureza divina desde sempre e a natureza humana. E essa natureza humana, ela entra na nossa história.
E qual é o detalhe que aparece ali? Veio para os seus, mas os seus não receberam. É aquilo que está lá no Evangelho de Lucas, né? Maria estava grávida, mas não havia lugar para ela na hospedaria. Então, o próprio Filho de Deus, ele vem ao mundo, mas ele não tem um lar, ele não tem uma morada. É contraditório isso, né? É esse paradoxo. Então, o próprio lema ele já ilumina a nossa reflexão. Poxa, o próprio Filho de Deus vem ao mundo, mas ele não encontra habitação. Não tem onde ficar. Isso é um absurdo, né? Assim, a própria encarnação é um absurdo em si, né? Sim, É um absurdo. do ponto de vista humano, né? Sim, porque imagina, tanto que o judeu ele tem essa complicação até hoje de compreender isso, né? A encarnação do verbo, porque como é que Deus vai se tornar gente, vai assumir essa carne, né? Mas assim, além disso, aquele que criou que todas as coisas, criou exatamente o pedaço que emprestaram para ele nascer, não tem que pegar emprestado como, tá bom, tem esse lugarzinho aí, vai lá, né? E ilumina, daí já traz a própria questão do iluminar, né? Isso ilumina justamente as realidades de pessoas que querem até ter. A gente falava do vídeo anterior, né, da semana passada, como que existem pessoas que nem querem ter moradia. Estão na rua e daí vem, né? Por que estão nessa situação? Mas aí a gente pega outro ponto, né? Pessoas que até querem, né? Ali, o caso que São José e Nossa Senhora, né? No caso do nascimento de Jesus, eles não eram para morar, era apenas para Maria, né? Nossa Senhora ter Jesus. Mas existem situações que as pessoas estão aí buscando a moradia, buscando onde viver, buscando onde ter a sua dignidade, e não encontram, né? Aí lembrando, o primeiro vídeo lá do Raniero Cantalamessa tá falando pra gente, é o et homo nessa situação, né? Um homem buscando ter a sua dignidade, mas não consegue. A sociedade empurra ele para não ter, querendo. A gente falava de gente que não quer e pode até ter. A gente fala agora de gente que até quer, mas não tem dinheiro para isso, não consegue uma estabilidade para poder conseguir construir, porque às vezes até tem um terreno, mas não consegue nem colocar o alicerce, ou apenas tem dinheiro para começar um alicerce, mas não tem nem para levantar a parede. Quantas situações, lembrando o Cantalamessa ainda, né? Quantos et homo, né? É interessante que o fator, no caso de Jesus, ele não tem lugar para nascer por um fator político, né? Porque é o recenseamento. O recenseamento forçou a sair esse movimento de José, né? De José e Maria, e nesse intervalo de tempo, Jesus precisa nascer. Então, veja, interessante como que o fator político, e aí a gente entra na dimensão lá social, porque toda essa nossa conversa, ela começa lá na perspectiva da doutrina social, né? E o problema da campanha da fraternidade, ele é um problema social. Você veja que o fator político, ele está ali, né? Ele condiciona essa, digamos assim, essa precariedade. Quando deveria, na verdade, o fator político ele deveria ser de promoção social, e não de uma necessidade social. E no caso de Jesus isso acontece. Mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, esse movimento ele vai cair lá no povo lá do Antigo Testamento, porque era um povo nômade, né? O povo era um povo nômade, era um povo que estava... Eles não tinham um lugar. Depois que acontece a libertação do Egito, aí há essa necessidade. E a expressão morada, né, moradia, casa, no Antigo Testamento, ela surge primeiro no sentido de terra, no sentido... Aí vem a questão da terra prometida, né? Esse conceito ele é alargado. O conceito de casa, ele começa... Hoje ele está mais restrito à habitação em si, né? A casa construída, né? Um edifício, né? Mas ela lá no Antigo Testamento, principalmente depois dos 40 anos... Terra. Simplesmente terra. Terra, exatamente. Quando diz o meu lar, a minha casa, era a terra. Por quê? Porque ainda estava essa transição do nômade para o fixo, né? Para o sedentário, para a gente usar uma palavra mais técnica, a vida sedentária. E nesse processo, se a gente compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento, a gente vai ver o que acontece.
entram as necessidades aí. Porque a gente pega a própria questão do dízimo, né? Como que surge o dízimo? Surge dessa necessidade. Você tem ali as 12 tribos, né? Você tem as 12 tribos e uma delas está passando necessidade. O que as outras fazem? As outras 11 se unem para ajudar aquela tribo que está passando necessidade. Essa sensibilidade. E aí joga luz para a nossa realidade hoje. Eu falei no programa anterior. Quem tem precisa ajudar quem não tem. É a sociedade que se une. Então, quando a gente joga a luz, a gente vê, poxa, o que pode ser feito? Essa é a primeira pergunta. O que pode ser feito? Olhei a realidade. Eu vi que existem os problemas. Nós trouxemos aqui, né, números, mas esses números eles precisam ser iluminados. E aí, quando a gente joga a luz, a primeira pergunta é: o que pode ser feito? Aí a segunda pergunta é: de que maneira isso vai ser feito? Aí é onde entra o poder público. Não me vem agora a memória aqui para dar um exemplo, para dizer onde que foi que aconteceu. Mas eu me lembro de um fato, uma comunidade, em algum lugar do nosso país, uma família, né, estava passando necessidade. Um dia, né, o padre, ele na homilia, ele falava, né, nós precisamos fazer uma campanha, tem uma família que estava, né, passando necessidade, chegou aí, uma realidade difícil. Não eram pessoas assim ricas, abonadas, uma comunidade simples, mas a comunidade se reuniu. Um doou a mão de obra, outro doou o cimento, outro doou. Em questão de 2, 3 meses, aquela família necessitada passou a ter uma casa. A comunidade se reuniu. Aí, de novo, a gente lembra aquilo que eu falei no vídeo anterior, no nosso programa anterior. Os cristãos lá do começo, né? A primeira geração cristã, eles tinham tudo em comum e ajudavam aqueles que tinham necessidade. É jogar essa luz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós vamos ver o quê? Há sempre um movimento. Que movimento que é esse? É um movimento de ajuda, é um movimento de sensibilidade. Nós perdemos isso hoje, Diego. O distributismo que o Chesterton falava dele, se eu falar sobre ele, Sim. Tem essa pegada, não tem? Tem esse viés, né? De ajuda de comunidade, né? Exato. Se eu não me engano, parece que tem um papa que citou também, se não me engano, eu acho que estou muito enganado agora, mas parece que teve algum acho que Fulton Sheen, que também citou alguma coisa de Chesterton bispo, falando, né, sobre distributismo. Isso. Sim, exato. O que acontece? O Papa Francisco, na economia de Francisco, do Papa Francisco, ele traz essa dimensão, né? Ele tenta, pelo menos, né, há um esforço dele, essa mútua cooperação. Né? Porque aí você tem, de novo, aquilo que nós falamos no programa anterior. Tem que ter essa mudança de mentalidade. Né? Não é aquele capitalismo, o Papa Francisco criticou muito isso, o capitalismo voraz. Não não tem uma ética, não tem um limite. Nós precisamos encontrar uma solução. Essa solução não é o capitalismo voraz e não é o socialismo. Então nós temos que encontrar, e aí é o cristianismo que vai dar essa resposta. Essa mútua cooperação. O que uma comunidade pode fazer? Pode fazer muito. Porque, de repente, né, de novo aquele exemplo da comunidade lá atrás, de repente eu não tenho condições de doar alguma coisa, mas se eu sou um pedreiro, eu posso ajudar na mão de obra. Eu dou o meu serviço. Né? Essa mútua cooperação, inclusive o texto base fala sobre isso, essas sensibilidades, né? Você ter essa sensibilidade. No que eu posso ajudar? E aí você tem essa união e isso gera transformação. Como sempre o assunto rende, como sempre o assunto vai longe. E aí estamos no 4º vídeo, temos ainda 2 semanas, né, 2 vídeos. E o quanto que essa quaresma está sendo enriquecida também, essa campanha da fraternidade para a gente está sendo enriquecida e está trazendo também para nós mudança de mentalidade, conversão. E é justamente essa a proposta do Et Homo. Silas, quero agradecer mais uma vez você por estar com a gente, né? Nessa série de vídeos, né? Você assumiu a proposta, está aqui com a graça de Deus. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e lembrando mais uma vez, em qualquer situação, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar a luz
que vai iluminar, sem ideologia, sem proselitismo, sem falso moralismo, né? A realidade. É na palavra de Deus. E este ano, sobretudo, o prólogo de São João. Deus veio habitar entre nós. E ele, a principal morada dele é o quê? É justamente no irmão que sofre. Porque por isso ele disse, né? Tive fome e me deste de comer. Mas, Senhor, mas quando foi que nós te vimos com fome? Quando o próximo teve fome, quando o próximo teve sede, quando o próximo passou necessidade. Ali você me ajudou ou não me ajudou? Acho que tem um santo que disse isso, né, fez essa reflexão. É o Cristo em mim se aproximando do Cristo que está em você para poder ser auxílio. O outro está vendo o Cristo em mim que está ajudando e eu estou vendo o Cristo naquele que precisa ser ajudado. Exatamente. É justamente essa espiritualidade que é necessária. Exatamente. E essa espiritualidade é o antídoto contra, de novo, aquilo que nós já falamos lá atrás, as críticas à campanha da fraternidade. Porque a campanha da fraternidade é essa dimensão da caridade da quaresma, não é? É oração? Sim. É jejum? Sim. Mas se não houver caridade, a própria palavra de Deus diz isso, né? Sem caridade eu não sou nada. Ciro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu quero agradecer você que está acompanhando os vídeos Et Homo, né? Peço que você possa curtir, possa comentar, possa compartilhar, se inscrever no canal também para estar ligado, porque vem aí mais vídeos do Et Homo, vem aí mais vídeos, mais novidades do Rumo à Meta. Toda semana também está aí chegando mais entrevistas, mais conversas, cada uma mais legal que a outra. Esteja acompanhando. Deus abençoe. Eis que chegamos em mais um ponto e vírgula e na semana que vem continuamos. Até semana que vem com o próximo Et Homo aqui no Rumo à Meta.